Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler inicialmente apenas um versículo, porque no decorrer da mensagem nós vamos ler todo o texto, para não ficar cansativo. Então eu queria convidá-los a juntos nós fazermos a leitura do versículo 1, capítulo 10 do livro de Daniel, versículo 1. Mas deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Daniel, capítulo 10, versículo 1. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós rogamos a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, purifica os nossos lábios, limpa o nosso coração, limpa as nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a ser canais da Tua multiforme graça. Que o Teu nome nessa noite ele seja poderosamente glorificado, que o Senhor traga consolação aos corações, estratégias de ação no meio das nossas lutas, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos todos vivificados e edificados pelo Teu Espírito, em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém. Queridos, se nós parássemos aqui nesse momento do culto e fizéssemos uma enquete na igreja, perguntando quantos de nós estamos passando por momentos difíceis, por estreitos, por tribulações, por aflições, eu acho que o culto todo seria um culto de testemunhos, onde as pessoas ali derramariam o seu coração diante de Deus, porque as aflições têm sido muitas para o povo de Deus em toda a face da terra. E as notícias que chegam para nós das agências missionárias, os pedidos de oração que chegam de crentes fiéis, crentes que nós conhecemos de perto, porque às vezes as pessoas tendem a dizer: olha, fulano está passando por isso, é pecado escondido, fulano está passando por isso, é isso e aquilo outro. Então são tantas as conjecturas que as pessoas trazem, é tão fácil a gente julgar aquilo que está acontecendo na vida do outro. E nesses dias eu estava me lembrando de uma irmã querida, Dona Edna. Ela está aqui conosco, uma heroína da fé, mulher de Deus, de grande envergadura de fé, porque eu tenho acompanhado durante algum tempo. O Senhor tem me dado o privilégio de acompanhar a vida dessa mulher de Deus. E uma vez ela disse uma coisa muito sábia e muito interessante. Ela disse que passou um tempo, que viveu um momento ou uma temporada, tantas dificuldades, que uma vez ela disse que parou e disse: Senhor, manda tudo o que Tu quiseres, mas aumenta a minha fé. Então isso é maturidade espiritual, e os crentes desses dias precisam amadurecer, nem que seja no carbureto das aflições, Talvez você não quisesse ouvir essa palavra, talvez não fosse isso que você tivesse em mente, mas é isso que o Espírito tem colocado continuamente no nosso coração. E como a igreja sabe, nos momentos de grande aflição é bom a gente olhar para servos de Deus do passado que viveram momentos de extrema agonia. E esse capítulo eu queria que vocês em casa, com mais vagar, pedindo ao Senhor que estivesse ministrando ao seu coração essa palavra. Esse capítulo trata de um momento
na vida do profeta Daniel, homem de Deus, que nessa altura aqui, alguns autores, alguns comentaristas bíblicos dizem que ele já estava na casa dos seus 80 anos. E é sempre reconfortante nós lermos as experiências de homens de Deus que passaram pelo vale árido das aflições. E aqui, Daniel, percebemos mais uma portentosa e visual das intervenções poderosas de Deus, numa das horas mais dramáticas da vida do profeta, né? Aqui ele recebe uma revelação de Deus, ele recebe uma palavra e ele compreende a natureza daquela palavra, ele entende que aquilo falava de um grande conflito, de um grande problema que estava ali, às vésperas de acontecer aquela nação. E Daniel tem uma dessas visões arrebatadoras. Ao longo da palavra vocês vão entender o que é que eu estou falando. Ele tem uma visão chamada de teofânica, ou seja, é uma aparição do Cristo pré-encarnado lá atrás. E a gente vai ver daqui a pouco que essa visão se assemelha muito àquilo que o apóstolo João viu no Apocalipse. A figura do Senhor que aparece ali é semelhante. A visão foi tão tremenda e arrebatadora que não lhe restou força nenhuma, deixando o profeta quase desfalecido. Ele chega quase a desmaiar. Daniel recebeu uma revelação de Deus e, ao discerni-la, ele entra em consagração e busca o Senhor de todo o seu coração. Ele precisava de respostas, assim como nós todos aqui carecemos desesperadamente de respostas de Deus. E as lutas que temos enfrentado, elas têm sido imensas e não poucas. Há pouco tempo eu estava conversando com a irmã e ela relatando aquilo que tem vivido nos últimos tempos. Então, o que é que o Senhor tem para nós no dia de hoje? Em certas ocasiões, temos até a nítida impressão que não vamos suportar. As lágrimas têm sido o alimento de muitos de nós. Tem momentos que a gente tem que parar e ficar num cantinho e chorar e clamar e derramar o nosso coração diante de Deus, confessar ao Senhor as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, dizer: Senhor, eu não aguento isso, Pai. Se o Senhor não me renovar as forças, se o Senhor não me encher com a sua presença, eu não vou aguentar. Mas diga isso a Deus, né? Não difame Deus falando de Deus a outras pessoas. Vá falar com Deus sobre o assunto. Vá dizer ao Senhor aquilo que tem pesado no seu coração. Então, nessas ocasiões que as forças nos fogem, precisamente nesses momentos que devemos buscar ao Senhor em consagração contínua. E eu não queria nem usar a palavra jejum hoje, eu queria usar a palavra consagração. Consagração é entrega, consagração é rendição, é o ego no altar, é a gente se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu não tenho o que fazer. Se o Senhor tem mais para mandar para mim, manda, Senhor, mas aumenta a minha fé. Como diz, como ensina tão sabiamente a nossa irmã Edna, né, que está ali conosco e tem estado sempre, e tem sido essa presença tão revigorante para nós e tão edificante. Há uma necessidade de atenção e vigilância constante da nossa parte. E o adversário tem estado furioso contra o povo da cruz. Então prestemos atenção a isso. E às vezes o nosso inimigo são aquelas áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E o Senhor a todo momento nos faz confrontar com essas áreas tão melindrosas, que são as áreas complicadas dos temperamentos. Mas eu queria sair um pouco daquela situação histórica vivida pelo profeta e aproveitar esse texto e fazer uma aplicação prática aqui para os nossos conflitos, para as nossas aflições, para aquilo que nós temos experimentado nesses dias.
E o texto aponta aqui pelo menos 5 princípios para alcançarmos vitória no meio das nossas lutas mais renhidas. Quantas lutas, quantas guerras nós temos enfrentado. Então a primeira coisa, primeiro princípio que nós precisamos observar é a necessidade de disposição da nossa parte para buscar o Senhor em consagração contínua. A consagração do servo de Deus, a gente não vai jejuar, a gente não vai se consagrar apenas para resolver um problema. A gente precisa aprender a se consagrar ao Senhor continuamente. Senhor, eu não tenho o que fazer, eu me rendo a Ti, eu me coloco no altar do sacrifício, eu rogo a Ti que o Senhor venha e receba o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que a gente possa conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o texto dos versículos 1 ao 3 diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belzazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então o que é que a gente vê aqui? É preciso que a gente pare, é preciso que a gente faça um autoexame. E isso é algo que a gente sempre tem necessidade de fazer. Cuidado com aquela inclinação para a gente apontar o erro na vida do outro. Para com isso em nome de Jesus. É tempo de autoexame, é tempo da gente se colocar, nos colocar a nós mesmos no altar do sacrifício. Então aqui a gente vê, às vezes temos a impressão que perdemos a disposição para a luta, para a busca de Deus no meio das nossas lutas. Busquemos o Senhor em consagração genuína, não para barganhar com Deus, como foi dito antes, mas para estreitar o nosso relacionamento com Ele. É precisamente aí que receberemos da parte dEle grandes revelações no meio das nossas lutas, grandes revelações de estratégias de como lutar naquela situação específica. Por que nós estamos vivendo esta situação específica agora, neste exato momento? Você já parou para perguntar por que as coisas têm sucedido desta maneira? É bom fazer essa pergunta. É bom perguntar ao Senhor o que o Senhor deseja de mim nisso. O que é que o Senhor quer que eu faça nessa situação? O que é que o Senhor quer me ensinar nessa situação? A gente sempre tem a tendência de dizer: não, essa lição é para fulano, é para ciclano, essa lição é para mim. Essa lição é para mim, né? Então nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, pessoalmente, como igreja, como povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Essa semana nós recebemos um pedido de oração dramático do pastor querido. Esse pastor já perdeu um filho, a esposa está passando por um problema sério de câncer, e o filho mais novo agora foi hospitalizado, precisando de cuidados. A gente ainda não sabe o que é que está acontecendo, e ele pediu oração de um modo muito sôfrego, muito dramático. Ele foi internado para diagnóstico, e a gente olha para a vida daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus, homem e mulher de fé, que não deixa de fazer a obra por nada, mesmo quando tem que entrar no hospital para fazer uma série de quimioterapias e radioterapias. Estão ali evangelizando, falando do amor de Deus, cheios de graça. São canais da multiforme graça de Deus, apesar de todos os pesares. E muitas vezes ainda aparece alguns que dizem: não, aquilo ali tem alguma coisa. Tem a mão do Senhor sustentando, a mão direita do Senhor sustentando, a mão direita fiel. Por baixo deles estão os braços eternos, né? Por baixo de nós estão os braços eternos.
Família de crente passa por dificuldades, sim, passa por enfermidades graves, curáveis ou incuráveis. Família de crente passa por encrencas familiares, passa por divórcios, passa por dificuldades. Família de crente sofre nessa terra, passa por depressões, por dificuldades financeiras sem conta. Mas o que é que eu quero dizer hoje? Busquemos ao Senhor, nos apeguemos ao Senhor, busquemos a Ele de todo o coração e Ele vai se deixar encontrar, porque o Senhor é um Deus que se deixa encontrar. Amém. Né? Quando Ele é buscado de todo o coração, Ele se deixa encontrar. E louvado seja o nome dEle. A segunda coisa que nós precisamos observar aqui como princípio, nesse momento do profeta Daniel, que serve também para nós. A luta de Daniel era uma luta institucional, era algo que tinha a ver com a nação. As nossas lutas são pessoais, mas são lutas igualmente intensas. E a segunda coisa é que quem busca, encontra. Amém. Amém. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á, né? Aquele que procura, acha. E aí versículos 4 a 7 dizem o seguinte: no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Aleluia. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Aleluia. Busque de todo o seu coração, que você vai encontrar respostas de Deus. Busque de todo o coração, abrace-se ao Senhor, pendure-se nas promessas do Senhor, e grandes coisas Ele fará. Amém. Olha, queridos, quando buscamos o Senhor, todo o nosso coração, Ele se deixa encontrar e nos revela coisas grandes e ocultas que não sabemos, como foi dito ao profeta Jeremias no capítulo 33, no versículo 3. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor é um Deus de revelação, o Senhor é um Deus de ministrar o nosso coração, o Senhor é um Deus que não abandona aqueles que o buscam de todo o coração. Nos últimos tempos, as lágrimas têm sido alimento. Não tem sido fácil para mim, e eu sei que não tem sido fácil para nenhum de nós. Tenho acompanhado histórias de perto, que a gente tem vontade de esquecer da nossa história, a gente já esquece da nossa história, e a gente tem vontade de desligar aquela irmã da tomada e botar ela numa caixinha e guardar lá dentro do meu quarto. Que aquela bichinha está tão agoniada que precisa de mais socorro do que nós, né? E como disse a irmã Mara, muitas vezes na hora que a gente está mais precisado de colo, é que é requerido de nós dar colo, né? Então o Senhor faz assim, e nós glorificamos o Senhor, porque tudo Ele faz esplendidamente. Amém. Amém? Então, amados, vamos para o terceiro princípio aqui, que a gente observa no texto de Daniel. Então, diante da majestade do Senhor, nenhum mortal permanece de pé. Reconheçamos diante do Senhor as nossas fraquezas. Não existe super crentes. Existem crentes fracos que servem a um super Deus. O Senhor é o forte dos fortes, é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. Versículos 8 a 10 dizem assim, vamos ler. 8 a 10. Fiquei, pois, eu só,
e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Aleluia! Na presença do Senhor, caímos com o rosto em terra. Essas quedas para trás não são quedas de Deus, não é cair em unção, isso não existe. Quando a gente está cheio de Deus, diante da presença e da majestade de Deus, a gente se prostra. E foi assim com todos os servos de Deus que caíram na presença do Senhor. Está ouvindo? Foi assim com João no Apocalipse, foi assim com Daniel aqui, foi assim com Ezequiel, foi assim com todos eles. Ninguém fica de pé diante da majestade do Altíssimo, diante da majestade do Eterno. E ali é evidenciada a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Nós não somos nada diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Vivemos em um tempo de absoluta irreverência. Irreverência para pedir, irreverência para orar, irreverência para ministrar. Para com isso em nome de Jesus. Deus não é seu empregado. Deus não é um empregado cósmico que vai fazer aquilo que você ordena, que você determina. Para com isso em nome de Jesus. Olha, queridos, as pessoas falam com ele, dando ordens, determinando o que ele tem que fazer. Ele não tem que fazer nada. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele cura se ele quiser. Ele resolve sua vida financeira se ele quiser. Ele resolve as coisas, os problemas, as broncas, se ele quiser. Sabe por quê? Porque ele é Deus. É soberano. Ele faz como quer. Então, humilhemos-nos sob a poderosa mão do Senhor. E Ele, em tempo oportuno, nos exaltará, como instrui o apóstolo Pedro na sua primeira carta, né? Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, né? Então tem sido tão absurda a forma como as pessoas têm agido, que às vezes eu fico admirada, abismada. O quarto princípio aqui: só o Senhor é quem pode fortalecer e consolar seus servos. Versículos 11 e até o 19. Vamos até o 19. 11 até o 19. 11, 12, depois até o 19. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém. Versículo 15 a 19. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do nosso Deus. Daniel é consolado. O texto é cheio de revelações consoladoras.
Daniel era alguém de quem o próprio Deus dera testemunho, conforme o relato do profeta Ezequiel, chamando de homem muito amado. O texto testifica. Entendemos que o profeta buscava entendimento para compreender o que estava acontecendo ao seu povo. E a gente tem buscado entendimento para aquilo que tem nos sucedido. Será? Tem coisas que a gente não vai obter resposta, mas o Senhor traz fortalecimento e traz consolação ao coração para que a gente atravesse os vales áridos pelos quais precisamos atravessar. Não tem outro jeito, tem que passar. Amém? Amém. E finalmente, o último princípio aqui, que eu vou voltar a ler os versículos 12 e 13. Muitas vezes a demora de Deus em responder é porque Ele está pelejando por nós. Amém. O Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Versículos 12 e 13 outra vez, eles dizem o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso do Senhor. Houve uma resistência maligna por 21 dias. Havia uma batalha sendo travada nas regiões celestes para que a resposta do profeta chegasse. Claro que a situação ali era específica e se referia ao povo que estava cativo. Mas será que não poderíamos estabelecer um paralelo, uma aplicação com as lutas enfrentadas por nós? Lutas que nós clamamos, nós chamamos por Deus, e apesar de tudo, parece que demora tanto a chegar. Pois eu quero dizer uma coisa a vocês: nós temos pressa, Deus tem planos. Amém. Amém? Amém? Nós temos pressa como seres humanos, limitados, apressados, mas Deus tem planos. E os planos e pensamentos de Deus são infinitamente mais altos do que os nossos. Isso não significa que a gente não sinta dor. Isso não significa que a gente não sinta incômodo. Isso não significa que a gente não precise de chorar e derramar o coração diante de Deus. Muito pelo contrário, é aí que a gente precisa mesmo dizer: Jesus, está doendo, o coração está doído, minhas entranhas têm se revolvido, mas eu dependo exclusivamente de Ti. Amém? Amém. Então, queridos, estamos no meio de uma arena de guerra, da qual somos participantes ativos. Nossas lutas não são contra seres humanos, embora eles sejam muitas vezes agentes do mal para nos afrontar e atingir. Nossa real luta é contra seres espirituais do mal, agindo ininterruptamente ao nosso redor. Aqui é mencionado o príncipe da Pérsia e o da Grécia, e não se trata de pessoas, mas de agentes satânicos que se opõem ao Senhor e seus servos. Quanta luta enfrentada! Quanta batalha espiritual nós estamos enfrentando nesses dias, né? E a gente não vai aqui criar uma teologia em cima disso, como muitos fazem, dando nome a espíritos, de jeito nenhum. Não é isso que a gente quer tratar aqui. Mas eu queria chamar a sua atenção. Busque, clame, consagre-se ao Senhor. Fale da sua fraqueza diante de Deus, né? Não queira passar uma imagem diante de Deus daquilo que você não é, daquilo que nós não somos, né? Que a gente possa dizer: Senhor, eu sei que antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já sabe. O Senhor sabe aquilo que passa no nosso coração, né? Então, amados, o que nós aprendemos com esse texto tão rico? Primeiro, precisamos nos dispor a buscar mais o Senhor em consagração genuína. Eu estava comentando com nossa irmã Ninfa, eu vi uma frase muito interessante, não me lembro agora o autor, eu não sei se
se é um autor da área de psicologia ou se foi C.S. Lewis que falou, não me lembro mais porque a minha cabeça já não está tão boa para lembrar assim, mas dizia assim: a gente passa 2 anos para aprender a falar e 60 para aprender a calar. Então tem um bocado de gente aqui junto comigo, a gente precisando aprender a calar, né? Então cale a boca e fale com Deus a respeito do assunto.